Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, por bondade e misericórdia. Eu sou o pastor Roberto, e nessa oportunidade queremos falar um pouquinho, apregoar um pouco da palavra de Deus, hoje registrado em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Tem um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Entre, compartilhe, deixe seu like, seu joinha, se inscreva nesse canal, que é muito importante para nós divulgarmos mais e mais a palavra de Deus, rompendo assim o algoritmo do Facebook, do YouTube, das redes sociais. Amém? Palavra de Deus para o nosso elevo espiritual, que diz assim, Evangelho de Mateus, do capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, Bíblia Sagrada. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Então, respondendo Jesus, e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o alto pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-se-ão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e toda a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Aleluia. Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, a gente vê dentro desse texto um contexto tremendo, porque a gente vê Jesus no capítulo 3 sendo batizado por João Batista. João Batista não queria batizar Jesus, dizendo que ele que tinha que ser batizado. Mas assim, Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. E entra o capítulo 4, Jesus sendo conduzido para o deserto, no Espírito. Querido, deserto jamais vai matar alguém. O deserto, ele nos serve de inspiração para buscarmos mais a Deus, para termos intimidade com Deus através do deserto. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido no deserto pelo Espírito. Você vê que no capítulo 37 de Ezequiel, Deus pega Ezequiel pelo Espírito e conduz ele a um vale cheio de ossos. Todos os homens e mulheres que têm os seus ministérios fundados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ora é deserto, ora é vale,
ora é um deserto, ora é um vale. Jesus jamais vai deixar folgado aquilo que ele quer como prioridade para a minha e para a tua vida. É por isso que você passa nesse deserto. Tem tempo que você está no deserto e parece que nunca vai passar. Outra hora, você está dentro de um vale que olha para um lado e para o outro e não vê solução. Mas isso é mister, ou seja, isso é necessário para que aconteça, para que eu e você valorizamos o ministério que Deus nos outorgou, nos colocou nas nossas mãos para ser dispenseiro da obra de Deus. E eu vejo aqui Satanás introduzindo naquilo que queremos, porque Jesus foi para o monte à parte, para orar, para ter a intimidade dos céus, para ter a intimidade com seu Pai, para falar com Ele. E a Bíblia diz que Satanás, em Gênesis capítulo 1, que é mais astuto de que tudo. Satanás é astuto. Satanás não tem pressa. Satanás espera o tempo que for para que ele introduza as suas doutrinas, as suas artimanhas num servo e num homem de Deus. E não foi diferente com Jesus, porque desde o princípio, em Gênesis, Satanás tentou a mulher e Adão caiu, mas teve um preço alto. Porque o Senhor disse que a mulher ia ter dor de parto. O homem ganhar do seu suor, trabalhar e ganhar o seu bem, seu dinheiro, com o suor do teu trabalho. E a serpente, que simbolizando o diabo, que era o próprio diabo, ela ia rastejar o resto da tua vida. E ainda tem mais uma coisa, que da semente da mulher, Gênesis, que da semente da mulher ia nascer um que pisaria com os seus pés na cabeça de Satanás. Satanás é velho. Satanás é desde o princípio. Satanás tem uma coisa que muitos não têm, que é esperar o tempo certo. Satanás não tem pressa de nada, porque ele sabe que no momento ou outro ele coloca coisa diante dos nossos olhos que cobiçamos e acabamos caindo na tentação do diabo. Jesus não foi diferente. A gente vê que no capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E ele diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Meu irmão, você sabe o que é um jejum de 40 dias e 40 noites? Sem botar nada sólido na boca ou líquido na boca. Todos nós vamos ter fome. E quando temos fome, a tendência nossa é comer. Então Satanás se apresenta. E chegando ele ao tentador, e chegando o diabo, que é o tentador, diz: se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Satanás tem pegado muito pela boca, tem pegado muito pelo aquilo que está comendo. Quantos homens e mulheres de Deus distraídos acabam comendo aquilo que o povo dá, aquilo que o mundo dá, aquilo que a sociedade dá, ele acaba ingerindo e fazendo mal ao seu ministério, e fazendo mal à sua vida, fazendo mal à sua saúde, fazendo mal à sua casa. Então, quando Satanás se apresenta diante de Jesus, e Jesus já estava 40 dias, já estava chegando aos 40 dias, e Jesus teve fome. O diabo tem pegado muito com fome. Tem pessoas que têm fome de riqueza, tem pessoas que têm fome de grandeza, fome do ego lá em cima, fonte de achar que é melhor do que todo mundo. E isso são fomes que o diabo coloca nas nossas vidas para que a gente acha que é melhor do que qualquer um. Mas quando o diabo vem tentar Jesus,
pedindo que Jesus transforme aquela pedra em pães, a resposta foi na lata, a resposta foi imediata. Jesus simplesmente diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha só, está escrito. Como está escrito, ninguém pode revogar. É prego batido e ponta virada. Não tem como voltar. Olha que diz: ele, porém, respondendo, está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabe qual é a palavra que sai da boca de Deus? Que tu és mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem peste, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem o presente dia, nem o futuro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tu está entendendo? Tu está entendendo o mistério desta revelação desta palavra? Pois está escrito: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda, de Gênesis a Apocalipse, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pensa que o diabo desistiu na primeira tentativa? Na primeira tentativa o diabo recuou, o diabo foi embora, o diabo deixou para lá? Não. Torna a repetir. Uma das virtudes que o diabo tem, que muitos crentes não têm, é de insistir naqueles planos malignos que ele tem. O diabo jamais vai desistir de um homem, de uma mulher de Deus que está fazendo a diferença. O diabo jamais vai cruzar os braços e deixar as coisas fluírem ao teu favor. Ele vai ter sempre uma mãozinha, um pezinho, um dinheirinho a mais, um jeitinho a mais, para te transportar da luz para as trevas que ele vive. O diabo não desistiu de Jesus. O diabo foi até o fim. Até o fim o diabo foi. E ele, mais uma vez, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ou seja, o diabo transportou Jesus até o pináculo mais alto, até o ponto mais alto do templo. Ó! E disse-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo está usando isso aqui, ó. O diabo está usando a própria palavra de Deus para que Jesus se ajogue lá de cima do pináculo do templo, onde ele mostrou tudo aquilo. Mas Jesus, como é sabedor de todas as coisas, ele conhece a intenção do meu, do teu, de todos os corações, inclusive do coração do diabo. Jesus conheceu naquele momento a intenção do coração do diabo. Que ele diz assim, olha: porque os seus anjos, está escrito, dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Aí Jesus dá-lhe uma tacada, dá-lhe um tapa, sem mão, na cara de Satanás, dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, ele pode até subir no pé de coco. Ele pode até subir no pé de coco, mas quando ele descer, a cocada já está pronta. Eita! Você está entendendo? O diabo pode até antecipar algo,
Mas quem dará a última, mas quem dará a última palavra não é o médico, não é o doutor, não é o advogado, não é o professor, não é o presidente. Quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. Eita, Jesus, é o Senhor Jesus que sabe tudo e tudo que se passa. O diabo tentou pegar Jesus na fome. Jesus resistiu. Olha, nem só de pão, rapaz, viverá o homem, mas de toda palavra, tá aqui, ó, que sai da boca de Deus. O diabo mostra o pináculo do templo, mandando ele se ajoga daí que os anjos vão te segurar, que os anjos vão te guardar. Jesus, mais uma vez, dá-lhe uma lapada nele, dizendo, olha, rapaz, ao teu Deus não tentarás. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Ao teu Deus não tentarás. Quantos hoje têm a sua morte física porque tem tentado a Deus no espírito? Olha, eu vou passar por aqui, porque aqui eu passo todos os dias, porque aqui eu conheço, porque aqui é assim, porque aqui é assado. Meu irmão, não tentará o seu Deus. Ah, mas eu não caio na tentação. Ah, mas eu estou firme. Olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está servindo a Deus com alegria, continue servindo para que não caia. Porque todos os dias são coisas novas. Todos os dias a internet nos mostra coisas novas. Clica, dá um clique para ver para onde vai te direcionar. Então, cuidado com as tentações. Jesus foi tentado. Jesus, que era Jesus, foi tentado. Imagina nós, imagina você, imagina todos nós juntos, como nos somos tentados todos os dias para aquilo que não quero fazer, como disse Paulo. Olha, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que está diante de mim para fazer, eu não faço. É assim mesmo. Aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero está diante de mim. Por quê? São tentações. Mas Jesus disse que não há tentação maior. Não há tentação maior. Ele não vai colocar algo maior para ser tentado. E muitas vezes a Bíblia diz que somos tentados pela nossa cobiça. Pela cobiça dos olhos. Você está entendendo? Somos tentados, sim, pela cobiça dos olhos. E a Bíblia também vai além. Se teus olhos pecar, arranca. Se tua mão pecar, corta. É melhor entrar no reino dos céus, faltando uma parte, de que ir para o inferno por inteiro. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, palavra de Deus. Palavra de Deus é tremenda. Palavra de Deus não faz curva. Palavra de Deus não tem atalho. Ela é reta, ela é direta. Ela vai e produz resultado para mim e para você. Ela não vai e ela vai voltar vazia jamais. E diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. O diabo, sendo um ser espiritual, o diabo, ele não é físico. Você não vê o diabo, porque é um ser espiritual. E o diabo precisa de um corpo para que atue as suas malícias, as suas malignidades na terra. E muitas pessoas têm emprestado o seu corpo, emprestado a sua boca. Em alguns lugares, as pessoas são chamadas de cavalo, em outros de aparelho. E vai por aí os nomes que as pessoas colocam, porque dá os seus próprios corpos para Satanás agir, para o diabo trabalhar na mente e no coração. Porque uma coisa é bem certo,
Quando o diabo ganha a mente da pessoa, o intelecto da pessoa, a pessoa vira uma marionete na mão dele. Faz isso, faz aquilo outro, aquilo outro também é para fazer. A pessoa vira uma marionete na mão do diabo, porque uma coisa que o diabo quer é ganhar a nossa mente, é ganhar o nosso intelecto, porque aqui o nosso intelecto, ela é a CPU do nosso corpo. Se o nosso corpo fosse um computador, a nossa mente seria a CPU para armazenar as coisas que comemos, que bebemos, que fazemos, que vestimos, que damos gosto às coisas. Porque a CPU, onde está tudo armazenada. Você está entendendo? Então, o diabo sobe num monte muito alto e mostra todas as belezas daquele lugar, daquele mundo. Aliás, mostra o mundo inteiro. E o diabo tem pego muitas pessoas nessa beleza, entre aspas, que Satanás tem colocado diante dele. Essa beleza que, no fundo, ela acaba em podridão na vida da pessoa. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Você sabe o que é que Jesus disse? Que o meu reino não é deste mundo. Muitas pessoas procurando status, procurando reinado aqui na terra, procurando ser reconhecido aqui na terra, mas no céu está como um desconhecido, como um mero desconhecido. É até conhecido aqui na terra, na calçada, na fama, seu nome escrito nos anais históricos, mas no céu o Senhor não o conhece. Então, para a gente caminhar para o fim, e diz assim, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Olha, mostrou todos os reinos. Imagina as belezas que o mundo tem. As mansões, os iates, praia, fazenda, enfim, isso é só um aperitivo. Imagina tudo isso nas tuas mãos. Eu vou te dar tudo isso se tu me adorares. Eu vou te dar tudo isso. Você está pensando que o diabo vai vir com pouco? Que o diabo vai vir com migalhas para te dar? Jamais. Porque ele quer encher os seus olhos com a própria cobiça sua de querer ser mais, de querer ser grandão, de querer ser reconhecido, de querer ter fama, de querer ter status, o holofote somente para você. Aonde você passa, arrebata multidões. O diabo quer fazer isso. E o diabo tem pegado muitos homens de Deus nisso aí. Depois que está lá em cima, depois que ele se sente o grandão, o diabo puxa o tapete. Aí os pactos que são feitos nas madrugadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, que são quebrados, a pessoa começa a definhar. Começa a perder tudo que tinha, tudo que teve, começa a perder. E por último, começa a perder a sua própria saúde. Você está entendendo? Caminhando por fim, que diz assim, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmão, como é bom adorar a Deus. Saber que é uma adoração verdadeira. Saber que é uma adoração que num momento ou outro o Senhor vai nos exaltar. Que num momento ou outro Ele vai lembrar que somos servos, que somos pequeninos, que somos dependentes dEle. Você está entendendo? Então Ele está dizendo bem claro, se tudo isso me adorares, eu te darei. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, ou seja, sai, eu te repreendo, sai, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorarás e o servirás. Aí sabe o que é que acontece? Naquele mesmo instante, Satanás sai. Satanás
vai embora. Mas ele tentou Jesus por 3 vezes. Quantas vezes Satanás tem me tentado, tem te tentado? Para provar se somos homens e somos mulheres de Deus. Satanás, todos os dias, ele vem com uma bandeja. Cabe eu pegar e sentar na mesa para comer as iguarias de Satanás. E o menu que Satanás escolhe para você, você está pensando que é coisa ruim? Ele vai sempre querer te dar o melhor para te impressionar. E você, muitas das vezes, pegando esse menu, esse cardápio que o diabo te oferece, você vai dizer assim, olha, quando eu estava com Deus, jamais comi isso, jamais tive aquilo, jamais tive aquilo outro. Quando eu estava servindo a Deus, eu só tinha mal, porções, comia hoje, amanhã mais ou menos. Não, meu irmão, mesmo que você coma ovo com Jesus, é melhor do que caviar com o diabo. Mesmo que você come um pratozinho bem PF mesmo, feijão, arroz, ovo e macarrão, mesmo que seja isso perante a tua casa, mas lá banda show, lá banda show. Mas antes isso, porque lá na glória, quem vai servir é o próprio Deus. Passe o que passar, vive o que viver, mas jamais abandone quem te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Por 3 vezes, Satanás tentou impetrar aquilo que ele queria que Jesus o fizesse. Mas a palavra de Deus diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém. Amém, querido? Sou o pastor Roberto, o canal é PR Roberto, Atalaia de Cristo. Você ficou com essa mensagem? Agora repasse ela, compartilhe para milhões e milhares de pessoas que precisam ouvir essa palavra, que às vezes está andando de mão dada com Satanás, está achando e se acha que está fazendo a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? É boa, é perfeita e agradável. Não caia em conto que o diabo fez isso, fez aquilo na vida dos outros. Caia sim, caia não. Permaneça naquilo no qual Deus te chamou. Amém? Vamos lá? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Pai querido, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Lírio dos vales. Ah, Senhor, Tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio, fortaleza. Tu tens sido o nosso socorro bem presente na angústia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que passamos, mas passamos na Tua direção. Muitas das vezes o diabo buzina, o diabo tenta, o diabo fala ao nosso ouvido, mas a gente só dá ouvido à Tua voz, que é suave, a Tua voz que penetra no mais profundo, Senhor, vai dissipando trevas das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Meu Deus, tome minha vida nas Tuas mãos no dia chamado hoje, porque eu creio que hoje é o dia que fez o Senhor. Toma minha esposa nas Tuas mãos, trabalha no coração e na mente, dá vitória à Tua serva, à Tua filha. Meu Deus, trabalha no coração dela, meu Deus. Pai, toma meus filhos, meus netos, Pai, que venha servir ao Senhor em espírito e em verdade, que cada um, Pai, tenha o livre-arbítrio, Pai, de escolher, mas que escolha boa parte. Meu Deus, fica conosco no dia de hoje, porque assim eu oro e já te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? Mensagem forte. Essa mensagem não é para te matar, não. Essa mensagem é para te levantar, para te exaltar, para te tirar dessa mesmice, para te tirar da onde você está prostrado e falar mais com Deus e dar ouvido àquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Faça assim. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos, diga
Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, no santo e glorioso nome de Jesus. Jesus é bom. Crê somente. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.